Olá, sou o professor Jorge Kennedy. Nesta aula vou falar sobre PG, a definição, fórmula do termo geral, a fórmula da soma, finita e infinita, a interpretação geométrica e vou resolver alguns exemplos. Bom, progressão geométrica é toda sequência de números não nulos, ou seja, diferente de zero, na qual a constante é o quociente da divisão de cada termo a partir do segundo, pelo termo anterior. Quociente é o resultado da divisão, ok? Esse quociente é constante e é chamado de razão Q da PG. Ou seja, uma PG é uma sequência na qual a taxa de crescimento relativo de cada termo para o seguinte é sempre a mesma. Exemplos: a sequência 2, 10, 50, 250 é chamada uma progressão geométrica de quatro termos, em que o primeiro termo é igual a 2, o segundo termo é igual a 10, o terceiro termo é igual a 50, o quarto termo é igual a 250, e a razão é sempre qualquer termo dividido pelo seu termo anterior, ok? Então a razão aí dessa progressão geométrica é o 5. Percebam aí, né, que 2 vezes 5 é igual a 10, 10 vezes 5 é igual a 50, 50 vezes 5 é igual a 250. A taxa de crescimento relativo é 400%, ok? Então perceba aí que eu peguei aí um termo qualquer, ok? Menos o anterior dividido pelo anterior. Um termo qualquer menos o anterior dividido pelo anterior. Assim se acha a taxa de crescimento relativo de uma progressão geométrica, ou seja, 10 menos 2 dividido por 2, 50 menos 10 dividido por 10, 250 menos 50 dividido por 10. Você vai achar um valor e multiplicando isso por 100 você acha o percentual da taxa de crescimento relativo. A sequência 6 menos 12, 24 menos 48 e 96 é uma progressão geométrica de 5 termos, em que o primeiro termo é igual a 6, o segundo é menos 12, o terceiro é 24, o quarto termo é menos 48, a razão é igual a menos 2. Percebam aí que vai alternando, positivo, negativo, positivo, negativo. Por isso que a razão é negativa. A taxa de crescimento relativo aí é de menos 300%, ok? Então você pega aí qualquer termo e subtrai pelo anterior e divide por ele mesmo, pelo termo anterior, e você vai achar aí a taxa de crescimento relativo. A sequência 13927, 1392781 é uma progressão geométrica infinita. Percebam aí que no final dela tem os três pontinhos, em que o primeiro termo é igual a 1, o segundo 3, o terceiro é igual a 9, o quarto termo é igual a 27 e a razão vai ser 3, porque 3 dividido por 1 dá 3, 9 dividido por 3 dá 3 e assim por diante. A taxa de crescimento relativo ali é 200%. Ok? Olha lá, o quinto termo, né? E assim por diante. Em três termos, em PG, o termo do meio elevado ao quadrado será sempre igual ao produto dos extremos. Ok? Então nós temos aí, ó, 3 ao quadrado é igual a 9 vezes 1, 9 ao quadrado é igual a 27 vezes 3, 27 ao quadrado é igual a 81 vezes 9. Eu posso falar que 9 ao quadrado é igual a 1 vezes 81, tá vendo? Bom, a progressão é crescente quando a razão é maior que 1 e os termos são positivos, ou quando a razão é maior que 0 e menor que 1 e os termos são negativos. Para q igual a 1, teremos como exemplo aí, né? 2, 6, 18, 54 e assim por diante. A razão aqui é 3, né? E para q maior que 0 e menor que 1, nós temos essa progressão geométrica, onde a razão é igual a meio. Menos 40, menos 40 vezes meio dá menos 20, vezes meio dá menos 10, vezes meio dá menos 5, e assim sucessivamente. Ela vai ser decrescente quando a razão for maior que 1 e os termos são negativos, ou quando q é maior que 0 e menor que 1 e os termos são positivos. Então, para q igual a 1, nós teremos aí, ó, menos 4, menos 12, menos 36, tá vendo?
e a razão é igual a 3. 3 vezes menos 4 menos 12, vezes 3 menos 36 e assim por diante. E para Q maior que 0 e menor que 1, nós temos aí uma razão igual a meio, né, que é maior que 0 e menor que 1, e os termos positivos, 200 vezes meio, 100 vezes meio, 50 vezes meio, 25 vezes meio, e assim sucessivamente. E a progressão é constante quando a razão é igual a 1, ok? 10 vezes 1, 10, 10 vezes 1, 10 e assim por diante. Ela é alternante quando a razão é negativa, ok? Menor que 0. Tá aí, 4 vezes menos 2, menos 8, vezes menos 2, 16 e assim por diante. Bom, aí eu tenho a fórmula do termo geral da progressão geométrica. O enésimo termo é igual ao primeiro termo vezes a razão elevada à quantidade de termo menos 1. Então aí eu tenho o termo geral, o primeiro termo, a razão e o número de termos. Note que a 10, o décimo termo é igual ao terceiro termo, mas a razão elevada a 7. 7 mais 3 é igual a 10. Ok? Note que o quinto termo é o nono termo dividido pela razão elevada a 4. Percebo que 9 menos 4 é igual a 5. Bom, a progressão geométrica genérica aqui de 4 termos, né, os termos A2, o segundo e o terceiro termo, são equidistantes dos extremos, ok? Do primeiro e do quarto termo. Logo, né, o segundo termo vezes o terceiro termo vai ser igual ao primeiro termo vezes a razão vezes o terceiro termo. Ok? Que é igual ao primeiro termo vezes o terceiro termo vezes a razão, que é igual ao primeiro termo vezes o quarto termo. Ok? Percebo aqui que 3 mais 2 é igual a 5 e 4 mais 1 também é igual a 5. Exemplos. Vamos determinar o décimo termo da progressão geométrica meio, 1, 2, 4 e assim por diante. O décimo termo é o primeiro termo vezes a razão elevada a 9. Ok? Então, o décimo termo vai ser o primeiro termo, que é meio, vezes 2 elevado a 9. Nós temos aí 2 elevado a 9 sobre 2, que é igual a 2 elevado a 8, que é igual a 256. Divisão de potência de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. 9 menos 1, 8. Em uma progressão geométrica crescente, o quarto termo é 2 e o nono termo é o 64. Determine o sétimo termo. Vamos achar a razão. O nono termo é o quarto termo vezes a razão elevada a 5, porque 5 mais 4 é igual a 9. Substituindo aí para achar a razão, ok? Eu tenho aí a razão igual a... Percebo que eu caio numa equação exponencial, né? Então a razão é igual a 2, ok? Então eu vou usar lá que o sétimo termo é o quarto termo, mais a razão elevada a 3. Substituindo, eu tenho aí a razão igual, o sétimo termo igual a 16. Numa progressão geométrica, a soma do terceiro termo com o quinto termo é igual a 360. Do quarto termo com o sexto termo é igual a 1080. Determine o primeiro termo e a razão. Então vamos lá. Então lembrando que A3, o terceiro termo é A1 mais Q2 e o quinto termo é A1 mais Q4. Então aqui substituindo, né? A soma substituindo, A3 mais A5 é igual a 360, ok? E eu coloquei aqui o A1 em evidência, né? E ficou A1 que multiplica Q2 mais Q4. Bom, e a mesma coisa, lembrando que A4 é igual a 1 sobre Q3 e A6 é igual a 1 sobre A1 vezes Q sobre A1 vezes Q sobre 5. O A4 é A1 vezes Q sobre 3. E A4 mais A6 vai ser A1 vezes Q3 mais A1 vezes Q5. Então, eu tenho aí a soma, né? De A4 mais A6, que é 1080, igual a 1, que multiplica Q3 mais Q5. Eu coloquei aqui o A1 em evidência. Agora eu tenho aí
né, uma igualdade, uma proporcionalidade de duas razões. Ou seja, 1080 dividido por 360 é igual a A1 vezes Q3 mais Q5 dividido por A1 mais Q2 vezes Q2 mais Q4. Ok? Nós vamos simplificar. 1080 dividido por 360 dá 3, A1 dividido por A1 dá 1. Então ficou Q3 mais Q5 dividido por Q2 mais Q4 igual a 3. Coloquei o Q em evidência no numerador. Então ficou Q3 dividido por Q igual a Q2 e Q5 dividido por Q igual a Q4. Simplificando Q2, os parênteses, eu tenho Q igual a 3. E agora eu vou pegar qualquer uma das equações para achar o valor do primeiro termo. Substituindo o Q que eu achei, vira uma equação do primeiro grau com a variável A1 e resolvendo eu acho aí o primeiro termo, que é igual a 4. No quarto exercício, no primeiro semestre de 2016, a produção mensal de uma indústria cresceu em progressão geométrica. Em janeiro, a produção foi de 1.500 unidades e em junho foi de 48.000 unidades. Qual foi a produção dessa indústria nos meses de fevereiro, março, abril e maio? Então tá aí o primeiro termo, o sexto termo, né, e a quantidade de termos. Então aí eu vou achar a razão. O sexto termo é igual ao primeiro termo vezes a razão elevada a 5. Ok? Aí eu viro uma equação aí, né? Exponencial. 32 é 2 elevado a 5, então Q é igual a 2. Então está aí a produção dos meses de fevereiro, março, abril e maio, né? 1.500 vezes 2, 3.000 vezes 2, 6.000 vezes 2, 12.000 vezes 2. Supondo que a cada ano que passa, o valor de um carro diminui 30% em relação ao valor do ano anterior. E sendo V o valor do carro no primeiro ano, qual será o seu valor no oitavo ano? Então tá aí. O primeiro ano é V, o segundo ano é 70% de V, ou seja, 0,7 de V. Então a razão é 0,7, tá? Então 70% é a mesma coisa que 0,7, que é 70 dividido por 6. Então o oitavo termo, o oitavo ano, vai ser o primeiro ano vezes a razão elevada a 7. Ok? Então o oitavo ano, tá aí, o oitavo ano vai ser igual ao valor do carro vezes 0,7 elevado a 7. Tá? Esse aí é o valor genérico do carro. Determine a fórmula do termo geral da progressão, onde o primeiro termo é igual a 2, o segundo é igual a 8, né? E a razão aí é igual a 4. Então, o enésimo termo é o primeiro termo vezes a razão elevada a n menos 1. O enésimo termo é igual a 2 vezes 4 vezes n elevado a menos 1. O enésimo termo é igual a 2 vezes 2 ao quadrado elevado a n elevado a n menos 1. Eu fatorei o 4 aqui, 2 ao quadrado, potência, repete a base e multiplico os expoentes. Então ficou, o enésimo termo é 2 vezes 2 elevado a 2n menos 2. Ok? E produto de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Tá? Então 2 elevado a 1 aqui, né? Então 2n menos 2 mais 1. Então ficou, o enésimo termo é igual a 2 elevado a 2n menos 1. Uma bomba retira em cada sucção 3% da água de um poço. Depois de 20 sucções, quanto restará da água inicial existente no poço? Então, a taxa é 3%, que é 0,03, e a razão é 97%, que é igual a 0,97. O termo inicial, né, a quantidade de água inicial do poço é 100%, e o primeiro termo é a razão. Então, o primeiro termo aí, né, 0,097, né? O segundo termo é 0,97 ao quadrado, o 20º termo é 0,97 elevado a 20, que é aproximadamente 0,5438, ok? Bom,
que é 54,38% da água. Ok? Aqui está na forma unitária, aqui está em percentual. Numa cultura de bactérias, o número delas aumenta a taxa de 20% por minuto. Quanto crescerá esse número em 8 minutos? Então, a taxa de crescimento é 20%, o termo inicial aí é 100%, né? E o primeiro termo, né, vai ser 1 mais 20%, que é 0,2, que vai dar 1,2. O segundo termo é 1,2 ao quadrado, o terceiro termo é 1,2 elevado a 8, ou seja, né, 4,29, 98, 16, 96. Então, o oitavo termo menos o termo inicial vai dar aí 329,981,696%. Aqui é a interpretação geométrica de uma progressão geométrica, né? Eu tenho aí uma função exponencial, ok? Então aí é a fórmula, né? É a fórmula da função. A de x é igual a de 0 vezes q elevado a x. Então vamos lá. Então o enésimo termo é igual ao termo inicial vezes a razão elevada a n. Então aqui o termo inicial aqui é 1/4, a razão é 3, ok? Então a PG está aí, 1/4, 3/4, 9/4, 27/4 e assim por diante. A fórmula da soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica finita está aí. O primeiro termo é igual a 1 menos a razão elevada ao número de termos dividido por 1 menos a razão, sendo que Q tem que ser diferente de 1. Porque 1 menos 1 dá 0, não pode ficar 0 no denominador. Alguns exemplos aí. Uma empresa produziu 10.000 unidades de certo produto em 2005. A cada ano seguinte produzirá 20% a mais desse produto em relação ao ano anterior. Quantas unidades desse produto a empresa produzirá no período de 2005 a 2009? Então tem aí que o primeiro termo é 10.000, ok? A razão vai ser 1 mais 0,20, que é igual a 1,20, e a quantidade de termos igual a 5. Aplicando aí na fórmula da soma, S5, né? Então eu tenho aí 10.000 que multiplica 1 menos 1,2 elevado a 5, dividido por 1 menos 1,20, ou 1,2. Então, eu tenho aí a soma dos 5 primeiros termos igual a 74.416 unidades. Agora, vamos determinar a soma dos 10 primeiros termos dessa progressão. 3, 6, 12, né? O primeiro termo é 3, a razão é 2 e n é igual a 10. Ok? Então, eu tenho aí S10 vai ser 3 que multiplica 1 menos 2 elevado a 10 dividido por 1 menos 2, que vai dar 3.069. Fórmula da soma dos n termos de uma PG infinita. Tá aí. É o primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Sendo que a razão, o módulo da razão tem que ser maior que 0 e menor que 1. Exemplos. Vamos determinar a fração geratriz da dízima 0,3333. Tá aí. 0,333 é igual a 0,3 mais 0,03 mais 0,003. Tá aqui a soma. Ok? Então, a minha PG está aí. O primeiro termo é 3 sobre 10 e a razão é 1/10. A soma vai dar aí 1/3. Ok? Agora vamos determinar a fração geratriz da dízima 0,13333. É interessante também assistir a aula lá de frações geratrizes, ok? Bom, 0,1333, né, é 0,1 mais 0,03 mais 0,003 e assim por diante. Então eu tenho 1/10 mais 3 centésimos mais 3 milésimos mais 3 décimos de milésimo. Defini a minha progressão geométrica, ok? É essa aqui. Então aí o primeiro termo é 3 sobre 100 e a razão é 1/10. Então tá aí a minha soma, substituindo, né, o primeiro termo dividido por 1 menos a razão. 1/30 é o somatório da PG, mas ainda tem aí, né, a fração geratriz vai ser 1/10 mais 1/30, que é igual a 2 sobre 15. Ok, deixe seu like e se inscreva no canal.